para a Toca da Raposa para conversar agora com o Rafa Potter, porque o Cruzeiro está de malas prontas e para um treino de luxo no Rio de Janeiro. Conta tudo pra gente, Potter. Muito boa tarde. É isso, Lages. Ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Globo Esporte. Logo depois do treino hoje, que começa às 4 horas da tarde, o Cruzeiro embarca para o Rio de Janeiro, porque tem amistoso contra o Botafogo neste sábado, às 5 horas da tarde. Vai ser no Newton Santos, mas com portões fechados, sem presença de público. A gente daqui a pouquinho vai entrar aqui na Toca da Raposa 2, porque nós vamos conseguir acompanhar os minutos iniciais, né? Como a gente tem feito aí ao longo das últimas semanas, do treino do técnico Leonardo Jardim. E a gente vai conversar com o Caio Jorge também para tentar descobrir qual será esse time que enfrenta o Botafogo no amistoso. Acho que ele não vai entregar muita coisa não, mas a gente vai acompanhar logo mais aqui na Toca da Raposa 2. Expectativa para o amistoso, expectativa também para a segunda-feira, para o sorteio da Sul-Americana dos grupos. O sorteio acontece no Paraguai, em Luque, na segunda-feira. Lembrando que Cruzeiro e Atlético estão no mesmo pote. O pote 1 são cabeças de chave da competição. Lages, contigo. O Valentim Gomes, hein? Sempre ele. Vamos continuar falando dele. Por quê? Porque ele rompeu o silêncio ontem, falou sobre essa negociação que deu errado com o Cruzeiro. Vamos colocar na tela o que o Valentim Gomes disse? Olha só. Meu staff conversou com o Cruzeiro, explicou a situação e conseguimos que fizessem uma oferta de um pouco mais de dinheiro. Eram 8,5 milhões de dólares para o Vélez. E não sei se algo se passou no clube, na organização, que deixaram de responder o telefone. O Vélez foi pedindo um pouco mais, foi mudando as maneiras, as formas de pagamento, os tratos, foi mudando tudo um pouco. E o Cruzeiro deu um ultimato e depois contratou outro jogador. Eles sabiam que era algo que eu queria, que eu desejava ir para este clube, o Cruzeiro, nesse momento. É interessante porque essa fala do Valentim Gomes, ela se opõe à própria versão do Vélez. Mas então, corrobora com a versão do Cruzeiro. Exatamente. Então, assim, ele desmentiu o Vélez. Uma coisa bem interessante colocada. Algo a dizer sobre isso? Vocês querem comentar? Cara, eu só queria dizer... Foi quem mais perdeu na história, né, Val? Que tudo que eu apurei, que eu consegui apurar com relação a essa história, passando pelas pessoas do Cruzeiro, através da proposta deixada com o senhor de futebol, o Alexandre Matos, tudo que eu consegui apurar a respeito disso foi exatamente o que o Cruzeiro passou e agora o que o jogador está falando. E eu, o tempo inteiro, sempre tive o cuidado, até por ter conseguido apurar boa parte da história, de que o Cruzeiro não era o responsável, na minha opinião, pelo negócio não ter virado. As pessoas no Cruzeiro fizeram tudo correto da forma que deveriam fazer. E o Vélez foi extremamente amador na forma que conduziu essa situação. E isso acabou fazendo com que o Cruzeiro não concretizasse. E, para mim, eles estão arrebentando a carreira do Valentim Gomes. Só uma informação sobre o Gomes. Ele retornou ao Vélez e foi titular, inclusive. E jogando bem, tá? Eu fui bem lá, né? E jogando bem. É um bom zagueiro. O Vélez arrebentou. Eu, assim, não ficaria assustado dele em algum momento da carreira, quem sabe, aparecer no Cruzeiro, não. Não é informação, eu não ficaria surpreso. Feeling? Não, é apenas um filhote de pensamento que me ocorreu aqui. Às vezes, se algum zagueiro do Cruzeiro começar a decepcionar até a próxima janela, o Cruzeiro pode pensar de novo em fazer esse investimento. Ou, quem sabe, uma venda. Jesus, aí tudo é possível. Aí são os ajustes de elenco que eu acho que ainda podem acontecer no Cruzeiro, de acordo com o desempenho a partir de agora. Mas sem esperar o time, né, realmente jogar, fica difícil realmente cravar que tá tudo equilibrado, que tá tudo bem. Nesse sentido, aí eu entendo o Valu, concordo com ele, mas o momento do Cruzeiro realmente indica uma espera, dar uma freada no investimento e vamos ver essa rapaziada jogando agora com o Jardim para depois, se for o caso, precisar fazer novos investimentos. Ficou feio pro Vélez, né? Muito feio. Mais feio ainda. Sem dúvida. Porque enquanto são instituições se confrontando no discurso, beleza. Aí vem um jogador que tá... E tá lá dentro, tá jogando, tá cumprindo dele. Pô, imagina ele meteu o pé na porta. Imagina a carinha boa. Mas a verdade é que ele tá certo, cara. Pô, tá certo. Claro O cara ficou treinando numa praça. Exato, Pô, ele tem 100% de razão. E a gente tem que ensinar esses clubes argentinos a cumprirem palavras. Não, só para você ter uma ideia do quanto o clima tá gostoso do Valentim lá no Vélez, ele, nessa mesma entrevista, ele falou que o Vélez inventou que ele tá com uma lesão no joelho.
Ele disse isso? Aham, na mesma entrevista. Ah, então tem que ir lá buscar. Que clima gostoso, hein? Você não buscaria? E aí, Valor? Eu acho, tudo bem, aqui ó, vamos lá. Eu também, até agora, eu não buscaria nenhum jogador pro Cruzeiro. Isso, até agora. Só que depois dessa entrevista, eu vou lá. Você sabe que... Vou lá e ofereço 5 milhões de dólares. Você sabe que no dono diante da entrevista, acho que não tem mais clima, eu pago 5 agora. 5? Isso tudo? 5? 5. Cara, eu ofereceria. ofereceria 4,5 mais bônus de mais... Oferece a metade, De mais- deixa um percentualzinho com o Vélez. e assim, se quisessem, tá? Se não quisessem, vocês estão vendo aí o problema. Sabe o que me vocês chama a arrumaram. atenção essa história dessa discussão de não contratar, dar tempo pro pessoal, até para ver as peças e tal? Eu me lembro, o Cruzeiro estava ainda em Série B, né, em toda aquela confusão e sofrendo transfer ban. E assim, o Cruzeiro contratava muitas vezes em baseadas, né? E aí aconteceu um transfer Pastana ban. fez isso. Ele contratou de Isso. acordo com o relógio do transfer ban. Exatamente. Trouxe um Exatamente. container de jogadores. E aí o Cruzeiro ficou uma fase sem poder contratar e firmou-se, né, o Lucas Ventura, o Nonoca no meio campo. E aí aqui mesmo, donos da bola, o Vinícius Gris, comentarista, hoje está no 98, falou, o melhor diretor de futebol do Cruzeiro foi o transfer ban. Que aí deu um tempo, o Nonoca encaixou ali no meio campo, então o Cruzeiro teve uma leve melhor. Impediu mais loucuras. E como era loucura. E vou te falar, viu? Não é só o Cruzeiro, não. Qualquer clube brasileiro que tiver condição de fazer um investimento que puder dar uma cantada no empresário do Valentim Gomes aí, vai estar o tentando muro agora contratar ficou um dessa bom altura, zagueiro, assim. né? O muro ficou baixinho. Porque agora o Vélez ali vai ficar complicado para eles segurarem um jogador. O futebol brasileiro é um bom mercado. Ele quase foi para o Udinese, né? Então também pode aparecer em um outro... Lá já mercado. fechou a janela, né? Mas assim, tem... Até o Não, meio mas você do traz ano. ele agora, vende em julho, janeiro do ano que vem. Você E tem pode também- garantir agora a contratação. Julho de 26. E tem umas janelas alternativas, né? Que não fecham tão cedo. Uma loucura. Seria Janela ótimo tem tudo que se ele tá lá. saísse assinando um pré-contrato com algum clube, o Vélez. Pessoal, vamos falar do comunicado oficial do Cruzeiro. Me chamou a atenção essa, hein? O Cruzeiro lançou um comunicado oficial para falar, ó, vamos ver aqui, ó. O Cruzeiro comunica que não tem interesse na contratação de um goleiro ou qualquer outro atleta neste momento. O clube também aproveita para esclarecer que em nenhum momento o treinador Leonardo Jardim solicitou a contratação de um goleiro, ou seja, o Cruzeiro vai bem específico na situação do goleiro, né? Como já foi dito... Surgiu isso, né, chefe? Hã? Surgiu isso. Isso, até foi noticiado na Rádio Tatiaia. Exato. Como já foi dito diversas vezes por nossa diretoria, o clube e a comissão técnica confiam no atual elenco para a disputa das competições para o restante da temporada. Ou seja, janela fechada e termina esse burburinho de goleiro, né? Falou-se Mas muito você acha que o Cruzeiro tem que contratar? Então, eu acompanhei muito nas redes sociais, os torcedores até falando do goleiro Leonardo Jardim, por coincidência é um homônimo, né? É um goleiro do Vasco, bom goleiro, na minha opinião. Não, Pra não dizer não. muito bom. Dane-se, tô chato pra caramba. Mas o cara. Cruzeiro muito mata. chato. Bom goleiro. Por que você tá nervoso? Não, o Léo Jardim do Vasco é o goleiro, então, que... Ele é unanimidade. Por que ele não tá na seleção brasileira, então, querido? Ô, Ramon, vou levar o Balu hoje no tem solar, dó, porque ele tá cara. muito não, chato, cara. Tem dó. Mas o que você acha dessa discussão de goleiro? O Cruzeiro tá. Você tá satisfeito com os goleiros do Cruzeiro? Lógico que não. Eu tenho que falar do Cássio. Tá. Ele tá rendendo. Vamos pegar antes da parada. Ele Vai. estava aquela confiança. Pra mim não tava. E é normal. Só que eu acho que o Cássio, se recuperando, não tem Léo Jardim pra comparar com Léo Jardim do Vasco, tá, pessoal? Não tem Léo do Vasco pra comparar com o Cássio. Não tem. E o técnico do Cruzeiro, o Leonardo Jardim, o Mister, para fazer assim, para não confundir os nomes, confiou de recuperar o Cássio. É que quando ele chega, o primeiro jogo dele, dia 12 de fevereiro, é com o Aragão, jogando lá contra o Democrata, e é uma partida infeliz do Aragão, que não quer dizer que não seja mais útil ao Cruzeiro. E o Cássio não vive o seu melhor momento nessa temporada no Cruzeiro. Tem muita gente que acha que o Cássio não fez nada pelo Cruzeiro. Eu discordo. Posso lembrar aqui que o prejuízo não foi maior na Sul-Americana contra o Boca porque ele operou milagre em La Bombonera. Posso lembrar que a coisa não ficou mais apertada na partida de volta contra o Libertad aqui no Mineirão porque ele fez uma defesa com os pés incrível. Posso lembrar que contra o Botafogo, apesar dos 3-0, mas no geral ele foi o melhor em campo. Exato, ele teve a maior... Lá no Argentina. Então não é assim.
Oi? Lanús na Argentina? Isso. Fez pelo menos duas grandíssimas antes defesas. do Cruzeiro sair à frente, bem lembrado. Sim. Chutes lá do Moreno, que jogou no Coritiba. Marcelino. Então não é assim, uma verdade absoluta que ele não fez nada. Não, ele fez menos do que ele foi contratado para fazer. E o técnico do Cruzeiro acredita na recuperação dele. Meio do ano, se for observado uma outra situação, aí é diferente. Mas o Pedro Lourenço e o clube, de uma vez por todas, colocam um fim com relação a essa história de goleiro. E sobre o Cássio, a gente tem que lembrar, o Cássio nunca começa bem a temporada. Ele é um cara que ele demora... Isso é uma loucura completa que você está falando. Calma. Nunca começa bem a temporada. PhD em Cássio, irmão. Não. O Cássio, ele é estudioso do Cássio. Ele demora mais do que os outros para ele entrar no ritmo. O Corinthians já tinha feito esse estudo. Na primeira vez que ele perdeu a posição lá no Corinthians, que ele perdeu a posição pro Walter, foi por quê? Porque ele demorou para pegar o ritmo. E aí eles fizeram um trabalho todo especial com o Cássio para que ele entrasse em forma física e técnica, o mais rápido possível. Então, o começo de temporada do Cássio sempre é meio assim, meio inseguro, ele começa meio lento às vezes, mas aí depois embala. Então, assim, tem que ter paciência, porque o Cássio ele é um jogador que já lá no Corinthians, as comissões técnicas todas que passaram durante esses 12 anos que o Cássio ficou no gol do Corinthians, sempre falavam, não, o Cássio é um jogador que ele demora mais para entrar no ritmo, ele demora mais para estar na ponta dos cascos. Mas apesar dessa questão das atuações, sabe o que eu acho que pega muito? Aí é uma opinião pessoal. Quais são os jogadores hoje mais questionados pela torcida no elenco do Cruzeiro? Valu, quer me ajudar? Cássio, quais são os jogadores hoje mais questionados? Cássio, os dois laterais e Matheus Pereira. Perfeito. Os dois laterais nem estão do Carício, mas o Marlon, que é reserva. Vamos lá. Cássio, postagem com as taças, pede mais vaga da torcida depois do primeiro gol do Hulk. O William, aquela questão de saída... Da ex lá, enfim. Marlon, curtindo postagem do Grêmio. Qual é o outro? Matheus Pereira nas entrevistas. Mas o Pedro Lourenço falou aqui que isso acabou. Então, mas até que ponto... Aí eu tô me referindo ao torcedor. Tá. Até que ponto o extra-campo tá pesando até mais que o campo, Dólar? O que você acha? Você acha que pode ter essa dificuldade do torcedor de aceitar esse tipo de postura? Uma coisa acaba puxando a outra, né? Certamente. Quando o jogador, né, ele tá fazendo, digamos assim, fazendo tudo certo, não tem nenhum tipo de reclamação extra-campo sobre ele, mas ele em campo às vezes tá deixando um pouco a desejar, tendo crédito também principalmente, né, que no caso todos esses aí que você citou, eles têm crédito também com a torcida porque já tiveram momentos bons no Cruzeiro, aí o torcedor ainda vai passando o pano o máximo que dá. Sim. Mas quando você junta más atuações a uma sensação de que o cara às vezes não quer estar ali, ou que o cara quer estar em outro lugar... Aí a paciência... quando começa a flertar um pouco com o desrespeito à instituição, aí o torcedor pode olhar diferente. A gente pode avaliar com muita calma e parcimônia se é o caso mesmo de tanto desrespeito assim à instituição ou se também não é a torcida muito à flor da pele pelo conjunto todo, pela expectativa que é criada em cima tanto de jogadores como de resultados da equipe, né? Um início complicado no Campeonato Mineiro, que é um campeonato fraco. Aí você tem um goleiro que chega para ser a solução e ele começa a demonstrar insegurança em jogos que deveriam ser tranquilos pro clube, né? Uhum. Então, assim, você vai somando todos esses fatores, você vai entendendo a torcida pegar um pouco mais no pé. Mas aí o jogador precisa ter a cabeça também de focar e entregar o que ele precisa entregar, que é dentro de campo. Isso. E aí parar de fazer bobagem fora, entregar dentro de campo, porque aí não tem mistério. Aí a torcida não vai achar ruim. Não tem torcedor que reclama de jogador que tá jogando bem. É isso aí, torcida celeste. Uma ótima noite a todos. Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso Cruzeiro. Já chega deixando o seu like humilde, se inscreva no canal e, é claro, me digam a cidade que vocês moram pra me responder geral. E logo de cara já quero dando início aqui às informações do Mercadão da Bola do Cruzeiro. Isso porque lateral argentino está na mira, sim, do Cruzeiro para essa janela de transferência
referências se trata do lateral direito, né, argentino muito bom de bola, que foi inclusive campeão, né, do Racing em cima do Cruzeiro, o Martirena, muito bom de bola, né, tem um pedido exclusivo, né, do técnico Leonardo Jardim, que acredita que esse jogador poderá, né, corresponder dentro de campo, né, com aquilo que o técnico português pede aos laterais que ele gosta de trabalhar. Então a informação saiu agora dizendo que o Martirena, lateral argentino, está na mira do Cruzeiro e também não para por aí. A ideia é poder contratar mais um goleiro, né? E assim, o Leonardo Jardim, que agora é do Vasco, o Léo Jardim do Vasco, também entrou na mira, né? A diretoria do Cruzeiro quer contratar mais um goleiro para brigar pela titularidade com o Cássio, porque a ideia da diretoria do Cruzeiro é contratar mais um jogador à altura. Então assim, o Leonardo Jardim é um goleiro muito respeitado lá no Vasco, salvou o Vasco diversas vezes, então é mais um nome que está na mira do Cruzeiro. Então, amigas e amigos, eu quero saber de vocês o que vocês acham de ver Leonardo Jardim e também o Martirena com a camisa do Cruzeiro. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!